Então, bom retorno às atividades, né, dos nossos vídeos no Professor Global. Esse ano, 2024, nós temos uma série de celebrações a fazer. É um ano muito rico de celebrações na nossa área da física. Teoria quântica de campos, física de partículas e física de interações fundamentais. Eu gostaria de chamar a atenção, porque eu acho que essas celebrações são muito importantes, porque elas nos ajudam a contextualizar os avanços da física e também valorizar a nossa própria área de trabalho, fazendo uma retrospectiva histórica, uma contextualização, chamando atenção para os trabalhos que foram realmente as referências primárias para o desenvolvimento e para a consolidação da área. Então, esse ano nós temos várias celebrações interessantes. Eu começo dizendo que é o centenário da defesa de tese, da apresentação da tese de Louis de Broglie, sobre a dualidade onda-partícula, partícula-onda. Então, eu acho que é um momento muito importante da física, né? A questão do princípio da dualidade, que foi fundamental também para a mecânica quântica, para o desenvolvimento inicial da mecânica quântica, sobretudo, logo nesse desenvolvimento inicial da mecânica quântica, para o estabelecimento da equação de Schrödinger, né, que se baseou muito na dualidade onda-partícula. Temos também o centenário, não de uma teoria, mas agora de um físico e de um filósofo da ciência, que é o Paul Feyerabend, que era o físico austríaco, que se dedicou muito à discussão da epistemologia e também à filosofia da ciência em geral, filosofia da educação, filosofia, a relação entre ciências e artes. Então, é uma pessoa muito interessante de ser lida e de ser celebrada. Paul Feyerabend. Depois, saltando um pouco, nós temos 70 anos vamos dizer, de uma teoria fundamental para a física de partículas, que são as chamadas teorias de Yang-Mills. Então, nós temos os 70 anos do lançamento do paper de Yang-Mills na Physical Review D. Foi o trabalho apresentado no Physical Review D em 28 de junho de 1954. Mas aí tem um aspecto interessante também, que apesar do nome não constar nas teorias de Yang-Mills, é um nome igualmente importante, que é o Ronald Shaw, que foi o primeiro estudante de doutorado do professor Salam e que chegou à construção das teorias de Yang-Mills 6 meses antes de Yang-Mills. O trabalho do Shaw, que nunca foi publicado, é de janeiro de 1954. Ele chega àquilo que nós conhecemos como teoria de Yang-Mills no capítulo 2 da sua tese de doutorado. Mas ele não publicou o trabalho por questões pessoais. Ele queria fazer uma viagem, pediu um recesso longo ao professor Salam, ficou alguns meses desacoplado do trabalho. E aí, quando ele voltou, ele retomou a tese de doutorado dele, sempre pensando em publicar o paper posteriormente. Acabou que, em junho, Yang-Mills publicaram o paper no Physical Review. E aí o Shaw ficou sem o crédito, né? Mas eu lembro que o professor Salam sempre se referia a teorias de Yang-Mills-Shaw. Nos escritos do Salam, ele sempre coloca a teoria de Yang-Mills-Shaw. É a tese do Shaw, que tinha, me parece, 5 capítulos, e o capítulo 2 era o capítulo em que ele constrói as teorias de Yang-Mills de uma forma completamente independente de Yang-Mills. Então, ninguém está tirando crédito de ninguém. Yang-Mills fizeram um trabalho com uma formulação muito mais geométrica, e o Shaw fez uma formulação de Yang-Mills baseada em primeiros princípios. Então, nós temos 70 anos, vamos dizer assim, das teorias de Yang-Mills-Shaw. Depois, saltando mais um pouquinho, 1964, foi um ano muito rico também. Nós temos um grande desenvolvimento de papers ligados ao mecanismo de Higgs. Então, em 1964, saem os papers fundamentais para o estabelecimento da física do Higgs, né? Inclusive o trabalho do Higgs, né? E o trabalho também do Englert e dos que ganharam o prêmio Nobel, né? Sobre após a descoberta do bóson de Higgs, são trabalhos de 1964. Englert, Braut, Higgs. Então, 60 anos, né, do estabelecimento do mecanismo de Higgs, consolidado através de publicação nas revistas. Temos também 60 anos, né, dos trabalhos de Gell-Mann e Georg Zweig, sobre a previsão da existência de quarks. Né? O trabalho do Eightfold Way
do Gelman e do Niemann, né, separadamente, em 1961, não prevê a existência dos quarks. Não se fala de quarks, fala da simetria SO3 de sabor nas interações fortes. Em 1964, Gelman, separadamente de Georg Zweig, publicam 2 trabalhos separados. Aliás, o Gelman publica, o Zweig não. Ele fica só em pré-print. É como se o trabalho dele ficasse só nos arquivos. Naquela época não tinha os arquivos, tinha os pré-prints. Ele fez o pré-print do CERN, mas do pré-print do CERN não foi para a revista, mas é um trabalho igualmente do mesmo peso que o trabalho do Gelman, em que se prevê a existência dos quarks como constituintes da matéria hadrônica, constituintes mais fundamentais da matéria hadrônica. Então, são 60 anos também da previsão teórica dos quarks. 60 anos do trabalho experimental de Cronin e Fitch, que mostram a violação de CP nas interações fracas. Até então, tinha os trabalhos, né, teórico do Li Yang sobre a previsão da quebra de paridade nas interações fracas, e um ano posteriormente o trabalho da Mrs. Wu, né, que detectava experimentalmente a violação da paridade. Mas aí, em 64, Cronin e Fitch vão um pouco além e mostram a violação de CP nas interações fracas, o que foi fundamental para posteriormente, né, em 1973, Kobayashi e Maskawa, adotando a violação de CP nas interações fracas, introduzirem a terceira família de quarks, o quark top e o quark bottom. Então, 60 anos também de um evento muito importante, que foi a descoberta experimental, né, da violação de CP forte. De CP fraco, perdão, de CP fraco. Depois, saltando para 1974, também nós temos 3 eventos importantíssimos. 50 anos de 2 trabalhos que são muito importantes, apesar de não serem assim, primordiais, mas são trabalhos que marcam uma fase importante dentro das teorias de Yang-Mills, que foi o trabalho do Polyakov e o trabalho do Toft, em que eles buscam soluções, né, topológicas das teorias de Yang-Mills. Então, é quando surgem as discussões sobre monopolos magnéticos em teorias unificadas, toda uma discussão que depois se enriqueceu com digamos, a pesquisa, né, sobre instantons, solitons, monopolos, texturas, cordas cósmicas. Então, a partir daí, se desenvolveu uma série de atividades muito efervescentes sobre as configurações topológicas das teorias de Yang-Mills. Mérons também, não falei, os Mérons também foram estudados posteriormente, e eram até candidatos, né, a serem possíveis constituintes dos quarks. Então, teve uma discussão muito forte. Eu acho que o trabalho do Toft e Polyakov, ele interessa mais a um setor que é o setor de quem trabalha com configurações topológicas, aspectos topológicos das teorias de Yang-Mills, mas, na verdade, é um trabalho que tem uma abrangência muito maior, apesar de ter ficado um pouco confinado a essa área. Temos também, em 1974, novembro de 74, 11 de novembro de 74, é anunciada a descoberta do quark Charme, por Ting e por Richter. Então, foi uma coisa, um aspecto muito importante. Perdão um momentinho, só porque eu tive... tá certo, o alto-falante está funcionando, o microfone está funcionando. Então, esse trabalho é muito importante, essa descoberta foi fundamental. É até chamada de Revolução de Novembro de 1974, a Revolução do Charme. Nós vamos, inclusive, no CBPF, esse ano estamos organizando, o professor, nosso querido colega Sebastião, e o Felipe de Fabris, estamos organizando 2 eventos nesse sentido. Dia 12 de julho, nós vamos fazer uma jornada só para comemorar os 70 anos de Yang-Mills. E no dia 11 de novembro, vamos fazer a jornada da Revolução do Charme de 1974. E, finalmente, em 1974, com todo o acúmulo, né, sobre física de interações fracas, sobre a própria física de interações fortes e o trabalho da QCD, que esse ano faz 50 anos, quer dizer, são os 50 anos também da QCD, do estabelecimento. Na verdade,
2023, 2024. O primeiro trabalho do Lagrangiano da QCD é de 1973, e em 74 nós temos a consolidação da QCD. Então, nós temos 50 anos da QCD, 50 anos dos trabalhos de Toft e Polyakov, 50 anos, né, da Revolução do Charme e 50 anos do estabelecimento do modelo padrão, quando o modelo padrão já começa a ser divulgado nas escolas de verão de 1974 por Luciano Maiani, né, que era da Universidade de Roma, o John Heliopoulos, da Universidade de Paris, na verdade, da École Normale Supérieure de Paris. Então, o modelo padrão da física de partículas, interações fundamentais, se estabelece a partir de 1974. Então, nós temos 2024, um ano muito rico de celebrações. Nós vamos estar, de vez em quando, lançando no Professor Global alguns vídeos sobre essas importantes celebrações. Então, eu queria só dar esse anúncio aqui, e eu vou fazer uma pausa de um momentinho, para poder, inclusive, também trocar de vídeo, né, para poder fazer a apresentação da palestra de hoje. Então, eu vou só, aqui um momentinho, dar uma passadinha aqui. Já está tudo... Então, acho que já está na tela. Não, já está na tela. Pergunto ao Santiago, que está gravando a palestra, se já está na tela. Ainda está naquela página do Teoria eletrofraca. Então, tá. Então, essa, modelo padrão. Isso, mesmo? É essa que eu vou apresentar, isso mesmo. Então, agora nós vamos estar propriamente começando o primeiro vídeo, né, daquilo que nós chamamos o ciclo de vídeos, né, de discussões sobre os 50 anos da QCD e os 50 anos do modelo padrão da física de partículas. Então, são duas datas importantes, né, duas celebrações importantes. Só que, dentro, né, do contexto geral da física de partículas, não é fácil, quando a gente começa a recortar o que é teoria eletrofraca, depois o que é física, ou seja, o que são as interações fracas, o que são as interações nucleares fortes, e, nesse momento, vai também crescendo uma física de neutrinos antes mesmo dos neutrinos serem descobertos. A partir do lançamento da ideia do Wolfgang Pauli, né, sobre a existência de neutrinos, né, e o primeiro neutrino, a primeira família, que é o neutrino do elétron, só é descoberto em 1956, tem-se uma densa atividade sobre física de neutrinos, impulsionada, sobretudo, por Bruno Pontecorvo, né, da Escola de Roma, que, na verdade, já tinha se transferido para a Rússia, e seus colaboradores, Majorana e Enrico Fermi também, né? Então, é importante a gente chamar a atenção, né, que essas teorias, na verdade, elas nascem muito emaranhadas umas nas outras. Os recortes, né, do que é a teoria eletrofraca, do que é QCD, do que é o modelo padrão e o estabelecimento de uma física de neutrinos, isso só vem mais à frente. Então, a ideia dessa nossa série de vídeos é falar um pouco da pré-história, da história, dos desenvolvimentos, e, claro, nos vídeos finais nós vamos começar a fazer uma projeção daquilo que é o status da QCD hoje em dia e os futuros desenvolvimentos que se espera obter com as maiores possibilidades, né, os maiores recursos para se averiguar várias questões na QCD, sobretudo os aspectos não perturbativos. Então, dentro do histórico dessas áreas, né, tem um momento que todas caminham juntas, e elas começam a adquirir identidade a partir de um certo tempo, a partir de um certo momento. O momento mais crucial, eu diria, é 1932, que é quando Heisenberg lança a ideia do spin isotópico por causa da descoberta do nêutron, que é de 1932. A partir da descoberta do nêutron, Heisenberg, então, propõe a simetria SO2 de spin isotópico. Em 1933, Enrico Fermi propõe uma teoria para o decaimento beta, no fundo, uma teoria para as interações fracas, já buscando elementos em duas físicas,
teoria quântica de campos, a partir dos trabalhos iniciais de Paul Dirac, de 1927, né, que é quando ele quantiza a eletrodinâmica, fazendo a primeira versão da eletrodinâmica quântica, depois da sua equação de Dirac, em 1928, que é a equação da mecânica quântica relativística, e do seu paper de 1931, que é a previsão de antimatéria. E aí, essas físicas começam a tomar uma identidade própria. A teoria eletrofraca já vai ganhando identidade a partir de Enrico Fermi, as interações fortes vão ganhando identidade a partir de vários trabalhos, mas, sobretudo, o trabalho de Heisenberg, e a física de neutrinos também vai ganhando identidade a partir dos anos 30, porque já há uma certa atividade sobre a tentativa de detectar os neutrinos, já a partir de 1934, 35, e aí, claro, o modelo padrão ele está surgindo, vamos dizer assim, encapsulado em todas essas teorias. Então, eu vou tentar trazer um pouco esse panorama, que eu acho que é importante para nós, né? Sobretudo para os estudantes, né? Esses vídeos são feitos, sobretudo, para os estudantes principiantes, né? Compreender o desenvolvimento das grandes teorias que nós usamos naquilo que nós chamamos de física de partículas e campos, ou física teórica das interações fundamentais. Então, eu dividi em fases para a gente poder ter uma ideia mais concisa. Então, a fase 1, que eu chamo, que é uma fase pré-histórica, que é de 1896 a 1933. Por que 1896? Porque é quando Henri Becquerel começa os seus primeiros experimentos sobre radioatividade. Então, tem os experimentos, digamos, o estudo das emissões radioativas, ainda sem que o núcleo atômico tivesse sido descoberto. Então, já está se fazendo uma física nuclear sem se saber da existência do núcleo. A existência do núcleo só fica esclarecida em 1913, né, com o experimento de Rutherford. Né? Não, 1911, com o experimento de Rutherford. Então, está se fazendo uma física nuclear sem se saber da existência do núcleo. Né? Se sabia que havia uma distribuição de carga positiva, mas não se sabia que estava concentrada no núcleo atômico. Então, Henri Becquerel, no fundo, vamos dizer assim, é o maior dinossauro, né? É o ser pré-histórico da física, tanto de interações nucleares fortes quanto de interações nucleares fracas. É o precursor dessa física de interações nucleares. Então, tem todo o trabalho, né, uma série de trabalhos entre 1896 e 1907, do Becquerel, nesse sentido, e 1930 nós marcamos, né, a carta de Pauli, que não foi paper, Pauli nunca fez um paper para propor a existência dos neutrinos, mas ele faz uma carta que tem a data de 4 de dezembro de 1930, que ele dirige a uma série de colegas que estavam reunidos, né, eu acho que estavam na Universidade de Tübingen, num encontro de física nuclear da época. E ele fala, então, ele propõe a existência dos neutrinos, mas ele não está presente, ele envia essa carta. E depois, claro, pelo trabalho de Fermi, que foi recusado pela Nature, onde ele inaugura uma teoria quântica de campos para a física de interações fracas. Essa história é muito interessante, nós vamos falar sobre ela ao longo da nossa discussão. Estou só fazendo uma apresentação geral. Isso é a fase 1. Então, entre 1896 e 1933, nós temos uma série de trabalhos, assim, não muito coerentes entre si, mas, vamos dizer, contribuições meio, assim, randômicas, que depois começam a ser colimadas a partir de 1933. Depois, entre 1930 e 1956, aí nós estamos dando um espaço especial para a física de neutrinos. 1930 é quando Pauli propõe a existência de neutrinos. Então, os neutrinos permanecem partículas hipotéticas, vamos dizer assim, partículas tipo matéria escura, até 1956, quando é descoberta a primeira família de neutrinos, que são os neutrinos do elétron. Também, quando é lançada a proposta do professor Abdus Salam,
da simetria quiral, que era uma simetria ligada aos neutrinos, pois os neutrinos apareciam, né, como partículas sem massa, né? A massa do neutrino é uma questão que só ficou estabelecida em 1998, então esse trabalho teórico do Salan, quando ele lança a simetria quiral, também é muito importante. Então, isso é uma discussão, essa, vamos dizer assim, essa datação, né, essa separação em fases, é uma questão minha. Muitos colegas, ou muitos outros autores também, podem discordar de mim em vários fatores. Eu estou apresentando a minha visão. Então, eu considero que em 1930, 1956, a gente já consegue recortar uma física de neutrinos sem neutrinos. Mas é uma fase importante. Depois, a fase 3, de 1957 a 1973, que vem com... É uma fase importante. Por que 1957? Né? Na verdade, assim, em 1954, nós vamos ver o trabalho de Young Mills. Mas 1957 marca um momento importante, porque é quando se descobre a violação de paridade das interações fracas. E isso é um momento muito importante. Então, eu marco essa fase. Claro, a teoria de Young Mills, de 1954, depois o trabalho do próprio Salan, de 1956, sobre a simetria quiral, são momentos teóricos importantes, mas uma fase que eu acho que fica bem marcada é quando Mrs. Wu, no seu trabalho de janeiro de 57, ela mostra com seu grupo, com seus colaboradores, definitivamente a violação de paridade nas interações fracas, como havia sido previsto teoricamente por Li e Yang meses antes, em setembro de 56. E aí, até 1973, todo esse período aí, de praticamente, vamos dizer, 16 anos, né, é um período assim, que vão se consolidando todas as ideias que vão, no final do dia, no final do período, se coadunar para formar aquilo que é o modelo padrão da física de partículas e interações fundamentais. Eu não vou ficar repetindo aqui modelo padrão da física de partículas e interações fundamentais, porque esse é o nosso modelo padrão que vai estar em questão aqui. Claro, tem-se o modelo padrão da cosmologia, que é o também chamado modelo Lambda-CDM. Né? Então, quando eu falar de modelo padrão, não é do Lambda-CDM que eu estou falando, não é da cosmologia, é o modelo padrão da física de partículas e interações fundamentais. Então, esse trabalho, quer dizer, 1973 marca descobertas muito importantes, a descoberta das correntes neutras de neutrinos, no experimento carga-média do CERN, e aparece o primeiro paper do Gell-Mann sobre a construção de uma ação para QCD. Então, esse momento é um momento muito importante, né? E depois a prova da renormalizabilidade das teorias de Young-Mills e da teoria eletrofrágil de Salan-Glass-Weinberg. Foi muito importante esse momento, porque as teorias de Young-Mills existiam, mas ainda sem uma, vamos dizer assim, sem ter um cacife de que elas fossem boas teorias quânticas. E aí, esses trabalhos realizados em 1973, né, por Toft, Velton, Jean Biagi e Bolini, na Argentina, né, os dois professores argentinos, que também tiveram um papel muito importante em todo o processo de discussão da renormalizabilidade das teorias de Young-Mills, o que conferiu às teorias de Young-Mills o status de uma boa teoria quântica. E a teoria eletrofrágil de Salan-Glass-Weinberg, estabelecida também entre esses anos de 1958 e 1967, ela ganha também um status especial com a discussão e com a demonstração de que teorias de Young-Mills, com quebra espontânea de simetria, também são renormalizadas. Então, eu marco essa data de 1973 como uma data assim, de consolidação daquilo que vai ser o modelo padrão a partir de 1974. E aí, de 1973 a 98, nós temos a fase dos neutrinos no modelo padrão. E aí, os neutrinos, né, vão sendo estudados, discussão sobre se havia neutrinos Wright, então tem toda uma série de discussões que, vamos dizer assim, que entram nos anos 70, dos anos 80, e até que em 98 fica clara a ideia, quer dizer, a ideia não fica claro o fato de que os neutrinos têm uma pequena massa. E a fase 5 também se refere mais à física de neutrinos, que é a fase dos neutrinos, além do modelo padrão. Então, neutrinos
massivos, todas as propriedades dos neutrinos que não são contempladas no modelo padrão, porque o modelo padrão ele inclui os neutrinos, suas interações, mas o neutrino é sem massa, ou seja, os neutrinos não têm oscilação. Então, as oscilações de neutrinos e a massa dos neutrinos marcam uma nova fase a partir de 1998. Então, eu colocaria assim, mais ou menos essa é a nossa estruturação. Eu diria que as fases importantes, para aquilo no que se refere ao modelo padrão e no que se refere a QCD, são as fases 1, 2 e 3. A fase 4 e a fase 5, elas já ficam mais associadas à física de neutrinos, que não é o que nós vamos discutir muito aqui. Eu vou apresentar, mas não é, vamos dizer assim, o alvo de nossas discussões. Então, como eu falei, estou dando aqui eu vou tentar sempre buscar as referências primárias, né? Porque é sempre bom a gente, quando estuda uma teoria, conhecer assim, todo o fundo, né, histórico que vem nessa teoria, os papers originais, as discussões, às vezes, né, os contraditórios entre papers que, na verdade, são conflitantes, mas que estão discutindo o mesmo problema até que a área ganhe vamos dizer assim, uma certa consolidação. Então, tudo começou, como eu falei, com esse precursor da física nuclear, que foi Henri Becquerel. Desses dois trabalhos aqui, publicados no Compte Rendu de l'Académie des Sciences, né? Então, tudo em 1896, né? Sobre as radiações emitidas por fosforescente e sobre as radiações emitidas pelos corpos fosforescentes. Apesar dos títulos serem muito parecidos, são dois trabalhos em que um é continuação do outro. Então, começa-se a discutir física nuclear sem a descoberta do núcleo ainda. Entre 1907 e 1914, tem uma série de nomes importantes aí. Otto Hahn, Alice Meitner, von Baeyer, Wilson e Chadwick, que depois esse Chadwick acaba descobrindo depois, mais à frente, o nêutron, né? E depois também Chadwick está envolvido em 1936 na descoberta do muon. E o Wilson, o famoso Wilson das câmaras de Wilson. A grande descoberta, a grande discussão que se tem entre 1907 e 1914 sobretudo, sobre a energia dos elétrons emitidos nesses processos de radioativos. Esses processos radioativos têm emissão de elétrons. E tinha uma grande questão, que era se esses elétrons emitidos, eles tinham uma energia bem definida, se eram monoenergéticos, ou poderia haver um espectro de diferentes energias para os elétrons emitidos. Isso é que motivou mais na frente, lá, nós vamos ver depois, em 1930, a ideia do Pauli de se introduzir os neutrinos. Por quê? Por conservação de energia e momento, né? Se o núcleo decai e decai em outro núcleo. Então, nós temos um núcleo inicial, que vai decair, e o núcleo que é produto do decaimento. E temos os elétrons emitidos. Por conservação de energia, né, da energia e do momento, né, desse sistema, vamos dizer, sistema isolado e fechado, se eu souber, vamos dizer, o núcleo que decai está em repouso, então ele tem uma certa energia, mas está em repouso. O núcleo emitido, ele sai com uma certa velocidade, né, com um certo momento e com uma certa energia. Então, pela conservação da energia e do momento, eu poderia fixar a energia e o momento dos elétrons. E havia uma grande discussão, as medidas ainda eram muito imprecisas, e o que se via é que o elétron não saía com uma energia bem definida. Em diferentes processos, em diferentes medições, né, ou na mesma medição, havia elétrons com uma certa energia e elétrons com outras energias. Então, havia um espectro de energia que esse elétron emitido podia ter. Não era uma energia, como se chama, não era um elétron monoenergético. Tinha uma certa distribuição contínua em torno de um certo valor. E aí, o que se pensou é que, na época, as medidas eram feitas calorimetricamente, então que havia uma certa imprecisão na medida da energia desses elétrons emitidos. Então, essa questão fica no ar, mas essa questão é fundamental e vai ser resolvida em 1927. Mas eu queria citar esses nomes que são muito importantes também para a física nuclear, para essa física, vamos dizer, nuclear mais fundamental. Otto Hahn, Alice Meitner, também, que foi um grande nome, uma mulher nessa época, né? Uma mulher precursora, né?
da presença de mulheres vamos dizer, em experimentos importantes, Otto von Bayern, William Wilson e James Chadwick. Então, esse foi o período. 1914, o próprio Chadwick resume nesse trabalho abaixo, então eu estou dando esse trabalho aqui, que é a distribuição de intensidade do espectro magnético da radiação beta do rádio B mais C. Eram duas formas radioativas do rádio. Então, esse trabalho é um trabalho fundamental, uma referência primária que resume toda essa discussão sobre se os elétrons emitidos nesses processos de decaimento nuclear, desses processos radioativos, se esses elétrons eram ou não monoenergéticos. Então, esse trabalho do Chadwick, ele está em inglês, mas a revista é essa revista aqui, alemã, né? Pesquisa, a revista alemã de pesquisa em física, 1914, esse trabalho. Bom, aí aqui, claro, a física não parou aí, muitas coisas aconteceram em 1915, relatividade geral, depois muitos trabalhos, até 1923, o trabalho do Compton sobre a consolidação da existência do fóton, né, do quantum, né, de radiação eletromagnética, mas eu estou dando esse salto aqui para me manter contínuo nessa discussão. Em 1927, Ellis e Worcester tinham iniciado investigações lá em 1920, e eles mostram, já com uma aparelhagem muito mais complexa e precisa, que o decaimento beta é realmente que os elétrons emitidos têm um contínuo de energia. A emissão de elétrons não é monoenergética. Então, aparecem elétrons, desse decaimento, elétrons com diferentes energias, né? Centradas em torno de um certo valor, mas há uma distribuição contínua, quer dizer, há uma distribuição contínua nas energias desses elétrons, ou seja, claramente indicando uma violação da conservação da energia e do momento nesses processos de decaimentos nucleares, porque se tem o núcleo inicial, o núcleo produto do decaimento e os elétrons, por que a energia do elétron não é fixada? Né? São três elementos, né? três sistemas que estão em jogo, né? Vamos dizer, num sistema isolado e fechado, então a energia e o momento eram para ser conservados. E aí, esse trabalho aqui de 1927, publicado no Proceedings of the Royal Society, que é a distribuição média da desintegração do rádio E. Já é o rádio, não é mais o B, mas não é o C, é o rádio E. Então, é um trabalho fundamental. Então, aqui eu lanço aqui esse parágrafo. É importante assinalar, no contexto que se instaura, né, que nos dois trabalhos, que eu vou dizer abaixo, de 1927, então, nesse contexto, nós estamos num contexto em que nós temos uma grande discussão sobre elétrons emitidos no decaimento beta. E aí, em 1927, temos um outro momento importante, que é o momento teórico, em que Dirac vai realizar pela primeira vez a quantização de um campo, né? A mecânica quântica já está em andamento, né? A mecânica quântica já, vamos dizer, foi inaugurada em 1925 com o trabalho de Heisenberg sobre a mecânica matricial e com o trabalho do Dirac também de 1925 sobre a mecânica quântica dos números que não comutam, né? Dos chamados dos Q-numbers, dos que ele chama de números dos quantum numbers, né? Quer dizer, objetos físicos que não comutam, como posição e momento linear. E aí, nesse contexto, em que a mecânica quântica está surgindo, já instaurada através dos papers de Dirac, de Heisenberg, e a equação de Schrödinger, de 1927, também surge, então, a quantização do campo eletromagnético, nesses dois trabalhos do Dirac, aqui de 1927. Então, eu estou juntando agora pelo lado eletromagnético. Então, nós temos um grande desenvolvimento experimental na física nuclear. Vamos dizer, o núcleo já foi descoberto. Então, o núcleo foi descoberto em 1911, no experimento de Rutherford, e o próton foi descoberto também por Rutherford em 1919. Então, nós temos, nesse momento, 1927, nós temos três partículas elementares, na época, chamadas elementares conhecidas: o elétron, o próton e o fóton. O fóton fica estabelecido a partir do experimento de Compton em 1923. Até 1923, o que havia era o quantum de radiação eletromagnética, mas sem ainda o status de uma partícula. O experimento de Compton mostra que esse quantum de radiação, esse quantum de energia, também carrega momento linear.
e aí isso dá a esse quantum de energia que foi estudado por Planck, por Einstein, por Bohr, confere esse quantum o status de partícula, e aí aparece o fóton. Então, nós temos, em 1927, o elétron, o próton e o fóton. E, nesse contexto, então, surge a teoria de campos, e, através desses dois trabalhos publicados pelo Dirac no Proceedings da Royal Society de Londres também, que discutem a quantização do campo eletromagnético. Então, nós temos o desenvolvimento já de uma teoria eletromagnética que está ganhando corpo junto com a mecânica quântica e esses avanços na física nuclear, que ainda está, vamos dizer assim, emaranhada entre o que é interação fraca e o que é interação forte. Ainda não fica claro. Em 1927, esse trabalho do Wigner, né, sobre as leis de conservação na mecânica quântica. Então, vamos ver, a mecânica quântica se instaura através de papers mais, vamos dizer assim, sistematizados, né, a partir de 1925, com o trabalho de Heisenberg, que é de agosto de 25, e o trabalho de Dirac, que é de novembro de 25. Depois, temos a própria tese do Dirac, em 1926, sobre mecânica quântica, mas em 27, então, 27 sai a equação de Schrödinger, e Wigner já começa a discutir as leis de conservação da mecânica quântica, nesse trabalho que está publicado também no Zeitschrift für Physik. Bom, então, é introduzida a simetria de paridade na mecânica quântica, e a paridade vai ser um número quântico muito importante na classificação das partículas elementares. Então, nesse contexto que está surgindo a mecânica quântica, em 1928, quer dizer, a mecânica quântica tradicional, não relativista, em 1928, Dirac unifica mecânica quântica com teoria da relatividade especial, lançando, então, a sua equação quântico-relativística para o elétron. Então, até 1927, o elétron era descrito na interação com o campo eletromagnético, quer dizer, o eletromagnetismo do elétron era discutido na mecânica quântica pela chamada equação de Pauli, né? Que é uma equação não relativística e que trata, né, vamos dizer, que trata o spin do elétron e o momento de polo magnético do elétron, ainda sem vamos dizer, uma justificativa teórica para a razão giromagnética G igual a 2, né? Então, a equação de Dirac, ela é uma tentativa, justamente, de colocar uma descrição quântica para o elétron compatibilizada com a relatividade especial. Porque na equação de Schrödinger tradicional para o elétron, e que está presente na equação de Pauli, a descrição não é relativística. A energia cinética é o momento linear ao quadrado sobre 2m, ou seja, é a expressão clássica da energia cinética, um meio de mv2, digamos assim. Na relatividade especial, a energia já se relaciona ao momento numa equação que tem a massa de repouso. Energia ao quadrado igual ao módulo do momento ao quadrado C2 mais mc2, tudo ao quadrado, m2c4. Então, nós temos uma outra relação. Então, a relação entre energia e momento linear é uma relação não linear. Eu tenho a energia, é raiz quadrada de P ao quadrado, C ao quadrado, mais M2, C4. E aí Dirac tenta trazer essa nova cinemática relativística para a mecânica quântica. E aí ele estabelece a sua equação, a equação de Dirac para o elétron. Publicado também no Proceedings da Royal Society de Londres, o primeiro trabalho em 2 de janeiro de 28, o segundo trabalho em 2 de fevereiro também de 28, a parte 2. Então, aí nós temos agora uma descrição quântico-relativística do elétron. Até então, as descrições do elétron eram quânticas, mas não quânticas dentro da relatividade, eram quânticas dentro ainda de um cenário, vamos dizer, newtoniano. Energia cinética é P ao quadrado sobre 2m. Com Dirac, não, a energia da partícula é raiz quadrada de P2C2 mais M2C4. Então, um momento importante. O elétron agora tem uma descrição relativística dentro da mecânica quântica. Isso aí é fundamental para o que vem depois. Por isso que eu estou colocando, apesar de serem trabalhos mais teóricos, né, eles vão ter uma importância muito grande nesse momento em que teoria e experimento se comunicam, né, e se comunicam de uma forma meio desordenada. Queria chamar a atenção também para
paper do Weil, de 1929, Hermann Weil, um grande matemático, né, da escola de Göttingen, ele lança a chamada equação de Weil para férmions de massa nula. Dirac lança a equação, quer dizer, a equação de Dirac é para o elétron, em princípio, depois para o pósitron, né, para os quarks, mas é uma equação para férmions massivos. A equação de Weil é para férmions de massa nula, ou seja, para o neutrino. No modelo padrão, a equação do neutrino são as equações de Weil, para o neutrino left e para o antineutrino right. Então, eu chamo a atenção para esse paper de Weil, que elétron e gravitação, que é quando Weil tenta trazer a equação de Dirac para um ambiente gravitacional, ou seja, acopla a equação de Dirac não mais à relatividade restrita, mas na relatividade geral. Por isso que o trabalho se chama Electron und Gravitation. Esse trabalho é muito importante também, porque é nesse trabalho que Weil lança a ideia daquilo que nós conhecemos como transformações de gauge ou simetrias de gauge. Então, nós estamos tendo assim, um contexto em que eu omiti várias coisas, não estou colocando aqui os papers fundamentais da mecânica quântica, do Heisenberg, do Dirac, do Pauli, do Jordan, do Schrödinger, né? Eu estou tentando olhar mais o aspecto ligado a campo e interação. Então, o que nos interessa aqui é chegar na QCD, chegar ao modelo padrão. E não vamos, assim, nos ater tanto a problemas, vamos dizer, ao desenvolvimento da mecânica quântica, que, claro, é efervescente nesse período aqui. Nós temos outros vídeos no Professor Global sobre os desenvolvimentos da mecânica quântica em conexão com as teorias, com o eletromagnetismo, nesse período de 1925, da mecânica quântica se instaurando até dias mais recentes. Então, como a mecânica quântica e o eletromagnetismo vão se incorporando um ao outro, né? O eletromagnetismo dentro da mecânica quântica. Mas aqui nós estamos mais falando dos aspectos ligados à física de partículas e teoria de campos. Então, eu cito esse trabalho de Weil. Não, parece descontextualizado, mas não é, porque nesse trabalho Weil introduz a equação para os neutrinos, e os neutrinos são fundamentais para a teoria eletrofrágil. Então, essa fase aí é a fase ainda de ideias que estão sendo meio desorganizadas, mas que vão começar a ser colimadas daqui a pouco. 4 de dezembro de 1930, então, com base nos resultados de Chadwick de 1914, sobre a descrição de elétrons monoenergéticos ou não, e Elias Wuster, em 1927, que acabam vendo que os elétrons não são monoenergéticos nos decaimentos radiativos, Pauli escreve essa sua histórica carta propondo a existência de neutrinos, que na época ele chamou de nêutrons, né? Os nêutrons ainda não haviam sido descobertos. E aí é o Enrico Fermi, que no seu trabalho de 33, como já tem próton e nêutron, o nêutron foi descoberto por Chadwick em 1932, então Enrico Fermi, né, na poesia da língua italiana, chama os nêutrons de Pauli de neutrini e neutrini. Então, os neutrinos entram como pequenos nêutrons, né, porque eles são nêutrons de carga, mas não tem nada a ver, em princípio, assim, com as propriedades do nêutron. Os neutrinos, nesse caso, aí, tem massa zero, né, no modelo padrão, enquanto que os nêutrons são tão massivos quanto os elétrons, praticamente. Então, a íntegra dessa carta do Pauli, que é muito interessante ser lida, né? Porque a gente percebe como as ideias, às vezes, são colocadas e com uma certa reserva, porque o Pauli ficava preocupado de estar, vamos dizer assim, na época, né, virar um meme, prevendo os neutrinos. Então, essa carta é uma carta muito cuidadosa, né? Mas ele faz uma previsãozinha de massa dos neutrinos, que não confere com a realidade, mas é um trabalho pioneiro. E aí, essa carta está traduzida por esse senhor, né, Kurt Hisselmann, que pode ser encontrada na internet. Quem colocar Kurt Hisselmann e colocar neutrino, Pauli's Letter, vai achar a íntegra da carta já traduzida em inglês. 1930, Dirac lança um trabalho muito importante também, que é analisando o próton. Como ele escreveu a equação de 1928 para o elétron, nessa época o próton ainda era visto, claro, como uma partícula elementar, ele coloca o próton agora dentro da equação de Dirac. Vamos fazer a equação de Dirac, que é para férmions de spin meio massivo, que é o caso do próton também.
E aí Dirac lança uma ideia muito interessante, que quem sabe o próton fosse uma espécie de antielétron, mas num estado excitado. Lembrando que, em relatividade, energia é massa. Então, quanto a energia pode ser convertida em uma massa dividindo por C2. E sobre C2 igual a M. Então, ele imaginou, será que o próton, essa partícula de carga positiva, não seria uma espécie de um antielétron, só que com uma massa maior, porque estaria num estado excitado? E aí, Weyl, o grande matemático Weyl, que já havia lançado em 1929 o seu livro de teoria de grupos na mecânica quântica, portanto, junto com Wigner, que estava muito interessado nos aspectos de teoria de grupo da mecânica quântica, ele sugere Dirac, encoraja Dirac a verificar se não há uma simetria que ele não havia visto na sua equação do elétron. Porque a equação do elétron ela poderia estar dando lugar à existência de um antielétron, mas ele achava que esse antielétron não deveria ser o próton, porque o próton tem uma massa disparatadamente maior do que a massa do elétron. A massa do elétron é 0,511 MeV por C2 e a massa do próton 938 MeV por C2. Então, nós estamos falando aí de praticamente 1.800 vezes maior. Então, Weyl sugere deve ter alguma simetria. E Dirac começa a levar a sério, né, a sugestão de um matemático, até porque Dirac acreditava assim, muito fortemente que a matemática tem na física um papel muito mais importante do que simplesmente ser uma linguagem da física. Para Dirac, a matemática não é uma linguagem da física. É também, mas para Dirac, a matemática é uma espécie de um instrumento de observação da natureza que pode trazer dados muito importantes para a física. Então, ele dizia, se eu tenho uma equação, né, a matemática e o estudo das simetrias me permite saber várias propriedades das soluções de uma equação sem ter a solução da equação, sem saber resolver a equação. Então, Dirac era muito assim apegado a essa ideia de que a matemática ela vai abrir caminho dentro da física. Ela não é só uma linguagem, ela é mais do que uma linguagem. Ela é um instrumento vamos dizer, de descrição da natureza, do qual a física se vale para poder ver além do seu tempo. Essa era a ideia do Dirac. E por isso ele leva muito a sério o Weyl, que era um matemático, dando, vamos dizer assim, pitaco, né, para um superfísico, que era o Dirac. Isso em 1970. Dirac ainda não era prêmio Nobel, ele ganhou o prêmio Nobel em 33, mas era respeitadíssimo já. Né? Não por Pauli, não por Heisenberg, que tinham grandes diferenças com Dirac, por achar que a física de Dirac era uma antifísica. Toda essa discussão de Dirac, pensar em soluções de energia negativa da sua equação como podendo ser interpretadas fisicamente, o chamado mar de Dirac, aquilo para o Pauli era uma afronta para a boa física. Pauli dizia que eram loucuras do Dirac. Mas Weyl era um matemático, achou as ideias do Dirac muito sensacionais e deu sugestões, e Dirac seguiu, humildemente seguiu. E aí, ele escreve em 30 esse paper, The Proton, que está no Nature, é um paper lindíssimo de ser lido, porque ele mostra o contexto. A gente vê algo que está no forno, né? E que pode sair do forno queimado ou não. Mas não é um trabalho correto, mas é um trabalho pioneiro. E aí, a partir desse trabalho que o Weyl também faz, quer dizer, o Weyl faz essa crítica, né? Aqui, o nome do Weyl está aqui, né? Hermann Weyl faz essa crítica ao Dirac. E Dirac leva a sério. E aí, em 1930, Dirac ainda, com essa ideia de que prótons e elétrons poderiam estar ligados por matéria e antimatéria, ele escreve esse trabalho, Uma Teoria de Elétrons e Prótons, que depois ele vai reformular em 1933 como uma teoria de elétrons e pósitrons, que é quando, em 1931, ele prevê a existência do antielétron, que é o pósitron, e em 1932 o pósitron é descoberto, e aí, em 1933, Dirac faz um trabalho que nós vamos falar depois. Então, é muito importante, né? Então, esse trabalho do Dirac, desse trabalho do Dirac, de uma teoria de elétrons e prótons, né? Ele foi submetido em dezembro de 29, mas só foi publicado em 30, né? E ele lança a ideia de um vácuo quântico, ou seja, de um vácuo que não é mais vazio, mas é um mar virtual, é um mar de partículas e antipartículas virtuais, e ele também lança a chamada hole interpretation, interpretação de buracos, que é uma teoria de muitos corpos, né?
já é uma antecipação também da teoria quântica de campos. Depois, em 1930, Enrico Fermi, muito também entusiasmado com as ideias de Dirac, lança esse trabalho publicado aqui pela Academia Nazionale dei Lincei, que é sobre a eletrodinâmica quântica. Então, nesse trabalho, Fermi leva à frente a proposta de Dirac de 1927 de quantizar o campo eletromagnético e também ministra um curso na Universidade de Michigan sobre eletrodinâmica quântica que estava nascendo. 1931, o famoso trabalho do Dirac, que é fruto do estímulo que Hermann Weyl deu a ele. Dirac vai estudar as singularidades quantizadas do campo eletromagnético. E aí ele publica esse Proceedings of da Royal Society de Londres, em 1931. Esse trabalho é de 29 de maio de 1931. Ele chega na revista, ele é recebido pela revista em 29 de maio de 31. Portanto, uma data muito histórica. Por quê? Esse trabalho de Dirac faz três grandes, apresenta três grandes questões que ele resolve. Primeiro, ele prevê a existência de antimatéria. Então, na época, a matéria conhecida era elétron, próton e fóton. Ele prevê a existência da antimatéria do elétron, que é o pósitron, e da antimatéria do próton, que é o antipróton. O antipróton só é descoberto 25 anos depois, em 1956, mas ele prevê, através desse trabalho, usando a sua equação e a simetria que Hermann Weyl estimulou a procurar, que ele chama de simetria de conjugação de carga, que leva partícula em antipartícula. Ele também prevê a existência de monopolos magnéticos e ele resolve o desafio da quantização da carga elétrica. Por que a carga elétrica aparece sempre como, na época, como múltiplo inteiro de uma carga fundamental? Hoje nós temos cargas fracionárias, que são os quarks, 2/3 e menos 1/3. Mas, assim, as cargas das partículas observáveis, elas são sempre múltiplos inteiros da carga elétrica. Positivo ou negativo, múltiplo positivo ou negativo, mas múltiplos inteiros. E aí, Dirac tem três questões numa só. Três grandes questões numa só. E ele recebe o Prêmio Nobel de 33, que ele divide com Schrödinger. Schrödinger pela equação de Schrödinger, pelos avanços na mecânica quântica, e Dirac também pelos avanços na mecânica quântica relativista, na própria mecânica quântica não relativista, na mecânica quântica relativista, mas, segundo o Comitê de Estocolmo, pela previsão de novas formas de matéria subatômica. Então, está descoberta a antimatéria. Então, o modelo padrão está ganhando forma. A física de partículas está se enriquecendo. Então, agora nós temos elétron, temos próton, temos antielétron, não descoberto, mas hipotético, pela equação de Dirac, pelo trabalho de Dirac, antipróton, hipotético, pela análise de Dirac, e, claro, o fóton já descoberto, mas duas partículas hipotéticas, então, já em 1931. Então, nós temos já 5 partículas, elétron, próton, antielétron, antipróton e fóton. Duas delas apenas hipotéticas. Aqui um trabalho de 31, que eu acho importante também, que é um trabalho de Laporte e Uhlenbeck, que é um trabalho que traz com bastante ênfase a análise espinorial para discutir, vamos dizer, duas teorias físicas muito importantes. A teoria de Marx do eletromagnetismo, eles fazem uma análise espinorial das equações de Marx, e também, claro, a teoria de Dirac, as equações de Dirac são feitas para espinores. Isso estimula, então, um fortalecimento, da análise espinorial na física. Os espinores foram lançados por Henri Cartan, Élie Cartan, matemático, em 1913, mas os espinores estavam entrando assim muito devagar na física. Entraram, claro, na mecânica quântica, na equação de Pauli, quando ele introduz a ideia de um espinor de duas componentes para descrever o elétron, o momento de polo magnético do elétron, mas o espinor de Dirac, já na equação de Dirac, é um espinor relativístico, é um espinor de 4 componentes, é um espinor compatível com as transformações de Lorentz, com as simetrias de Lorentz da relatividade especial. Então, já é uma análise espinorial mais apurada, porque envolve espinores relativísticos. 1932, trabalho do Enrico Fermi, fundamental também para a física nuclear. Uma teoria quântica da radiação, que, na verdade, fala sobre a quantização do campo eletromagnético, e ele já faz incursões sobre a radiação nuclear.
Isso a gente vê que já há uma tensão interna no Enrico Fermi, ele já está tensionado para trazer a discussão no ano seguinte da radiação nuclear fraca. Então, esse trabalho é muito importante dentro desse contexto que nós estamos tentando apresentar. 1932, Anderson descobre o positron. Em final de julho, acho que é 31 de julho de 32, 1 ano e 2 meses depois da equação, da previsão de Dirac de 31. Então, dá um cacife violento na ideia de Dirac, o que faz Pauli e Heisenberg reconsiderarem a postura que eles tinham em relação a Dirac. Então, Anderson descobre a primeira forma de antimatéria, que são esses que eles chamam de deflectable positives, são os elétrons positivos, ou seja, os pósitrons. E Chadwick descobre o nêutron. Então, nós temos agora, realmente, mais uma partícula, além das 5, né, que eu falei. Então, nós temos o elétron, o próton, o fóton. O antielétron já está descoberto, o positron. O antipróton está ainda em alto mar. E aparece o nêutron, que é publicado nesse artigo do Chadwick, o famoso Chadwick, que nós já falamos lá atrás, esse artigo da Nature de 1932. Ele descobre, vamos dizer, o parceiro subnuclear do próton, que era o próton, o parceiro subnuclear do próton, e o próton já havia sido descoberto por Rutherford em 1919. Aqui eu botei Rutherford sem D, mas é com D. Bom, e aí, 32, tem início a física de aceleradores. Até então, tudo se fazia sem aceleradores. O acelerador Lawrence, né, na Universidade de Berkeley, e Gamov, né, e Misovsky propõem o acelerador de Leningrado em 32, mas esse acelerador só se torna operativo em 37. Então, vamos dizer assim, é o início da física experimental de partículas, da física dessa chamada High Energy Physics experimental. 1932, trabalho importantíssimo, né, também do Wigner, que estuda a simetria sobre reversão temporal na mecânica quântica, algo que vai ser fundamental depois, que vai se aliar C, simetria de conjugação de carga, P, simetria de paridade, T, simetria de reversão temporal, as 3 simetrias discretas, que vão ser muito importantes na mecânica quântica, na teoria quântica de campos, na mecânica quântica, para estabelecer a relação entre partícula e antipartícula. Bom, então, 3 trabalhos aqui abaixo, né? Então, trabalho importante do Heisenberg, que é sobre a construção do núcleo atômico, über den Bau der Atomkerne. Então, sobre a construção do núcleo atômico. É o trabalho quando ele introduz a simetria, né? A simetria nuclear próton-nêutron, que é a simetria SO2 de espinho isotópico, que é introduzida de uma forma muito ainda fenomenológica, mas que Wigner vai aprofundar em 1933, e é Wigner que vai chamar de simetria SO2 de espinho isotópico. No momento, Heisenberg chama de simetria nuclear próton-nêutron, porque o próton e o nêutron têm cargas diferentes, mas massas muito próximas, a diferença de uma parte em 939, praticamente uma parte em 1000, então 0,1% de diferença. E aí ele diz, tem uma simetria entre o próton e o nêutron no mundo nuclear. Eletromagneticamente falando, os dois são muito diversos. Eles interagem de forma diversa com o campo eletromagnético. O próton tem carga elétrica, então o próton tem carga elétrica, tem momento de dipolo magnético, tem momento de dipolo elétrico. Então o próton tem uma interação eletromagnética muito rica. O nêutron não tem carga, mas tem momento de dipolo elétrico e magnético. O momento de polo elétrico é muito pequeno, mas o momento de polo magnético é sensível. Então, o nêutron ele tem magnetismo para se acoplar a um campo eletromagnético. Mas, assim, eletromagneticamente, os dois são bem distinguíveis. Mas, do ponto de vista nuclear, o que Heisenberg propunha é que eles eram indistinguíveis do ponto de vista das interações nucleares. O trabalho do Ivanenko, que é sobre a hipótese do nêutron, então, também, né, ele propõe, né, que na época não estava muito claro ainda, né, mas ele propõe uma teoria, um modelo para construir estados ligados, né, de prótons e nêutrons para formar o núcleo. Como os prótons e nêutrons interagiriam nuclearmente para formar o núcleo. E o trabalho também de Majorana, né, desse Ettore Majorana, discípulo de Enrico Fermi, sobre a teoria nuclear,
publicado no Zeitschrift für Physik, em 1933 também. Então, também propõe um cenário de núcleos como estados ligados de prótons e neutrinos. Olha aí, o Majorana, muito induzido por Fermi, já acredita muito fortemente nos neutrinos de Pauli. Inclusive, Majorana, em 1937, vai propor os chamados neutrinos de Majorana, que são hoje um grande candidato aos neutrinos massivos. Então, Majorana antevê, por influência de Enrico Fermi, que os neutrinos podem ter um papel muito importante nos decaimentos radioativos. E, apesar de, na época, eles serem apenas 33, eles eram hipotéticos apenas. Pauli propôs em 30, mas em 33 eles estavam longe de ser descobertos, só em 56. Então, nós temos os estados ligados de prótons, nêutrons e neutrinos para poder formar os núcleos atômicos. Não é um modelo, não é o que você tem hoje, mas a gente sabe que os núcleos atômicos emitem neutrinos nos decaimentos beta. Então, Enrico Majorana estava lá. Finalmente, para fechar essa fase 1, né, eu chego ao 1933, já estou finalizando esse primeiro nosso encontro. Enrico Fermi introduz a ideia de uma nova interação. Ele diz, a interação que leva ao decaimento beta não é a mesma interação que faz com que prótons e nêutrons se liguem para formar os núcleos. Então, ele falou, tem duas interações diferentes no núcleo atômico. Isso é completamente novo na época. Ele diz, os prótons e nêutrons se ligam. Então, tem os trabalhos aqui acima, como eu falei. O trabalho do Heisenberg, o trabalho do Ivanenko, o trabalho do Majorana. Prótons e nêutrons estão ligados para formar núcleos atômicos, por meio de uma interação que ele chama de nuclear forte. Mas o Enrico Fermi fala, o decaimento beta, quando os nêutrons emitem elétrons, né, por decaimento, esse tipo de interação é uma outra interação, ele chama de interação nuclear fraca. E ele absorve a ideia dos neutrinos hipotéticos de Pauli, e aí ele transforma o que Pauli chamou de nêutron, ele chama de neutrino. Então, agora o decaimento beta, ele não envolve só o núcleo original, o núcleo produto do decaimento e o elétron. Ele traz uma nova partícula, que é o neutrino. E esse neutrino é que vai responder vamos dizer, ao desafio de que aqueles elétrons eram emitidos sem uma energia, de forma não monoenergética, ou seja, aquilo que aparentemente era uma violação de conservação de energia e momento pelo elétron, o neutrino compensa. O que o elétron não tem de momento e de energia é porque tem um neutrino que sai junto com ele, e o neutrino, vamos dizer assim, leva a parte suja daquilo que seria não conservação. Então, essa é a ideia do Enrico Fermi. Ele lança esse trabalho, né, em 1933, chamado Tentativa de uma Teoria da Emissão dos Raios Beta. Por que o título está em italiano? Porque ele fez o título em inglês, mandou para a revista Nature, mas a revista Nature recusou veementemente essa ideia, a importância de não ser tão conservador nesses momentos de grandes ideias na física, de grandes descobertas, né? Enrico Fermi, então, recebe um sonoro não da Nature, dizendo que o trabalho dele era... As palavras da Nature foram "Your work is out of reality", ou seja, um trabalho fora da realidade. E aí o trabalho é recusado, ele faz a versão italiana e publica nessa revista chamada Ricerca Scientifica, pesquisa científica, e também no Il Nuovo Cimento, que é uma revista italiana. Il Nuovo Cimento, esse cimento significa um lançamento que te coloca à prova, né? Cimentare, em italiano, se colocar à prova através de um lançamento de uma nova ideia. Então, Il Nuovo Cimento seria o novo desafio, digamos assim. E ele publica esse trabalho lá. E é esse trabalho que, digamos, inaugura a era das interações nucleares fracas. Então, estou terminando aqui essa fase, dizendo o seguinte, com os trabalhos de Heisenberg, Ivanenko e Majorana, nós já temos uma física nuclear de interações fortes. Com o trabalho de Enrico Fermi, nós já temos uma física nuclear de interações fracas. E com os trabalhos de Dirac, nós já temos uma física, né, uma abordagem de teoria quântica de campos para o eletromagnetismo. Então, os três pilares do modelo padrão estão surgindo aí, em 1933.
com a física nuclear de interações fortes, vamos dizer assim, impulsionada por esses trabalhos, né, de estados ligados entre prótons e nêutrons, a partir da descoberta dos nêutrons. O trabalho do Enrico Fermi, recusado pela Nature, mas que hoje a gente sabe que é um trabalho de grande importância, é a base da teoria eletrofraca. Quer dizer, ele sai, hoje a gente pode chegar ao trabalho de Enrico Fermi partindo da teoria de Glashow, Salão, Weinberg das interações nucleares fracas. Então, temos uma física de interações fracas, que Enrico Fermi lança, e depois temos uma física quântica de interações eletromagnéticas. Já temos uma eletrodinâmica quântica em sua forma mais embrionária, que depois nós vamos ver no final dos anos 40, é revista e, vamos dizer assim, modernizada por Tomonaga, Feynman, Schwinger. Então, aqui, só para terminar essa fase, então, nós chegamos em 1933, né? Já com agora tentando compreender melhor o neutrino, já que Enrico Fermi deu tanta ênfase ao neutrino na sua teoria das interações fracas, o Perrin lança aqui a possibilidade de emissão de partículas neutras de massa nula, ou seja, os neutrinos no decaimento beta. Então, ou seja, ele está tentando cacifar a ideia que o Pauli lança, que é introduzir os neutrinos de massa nula na teoria dos decaimentos beta que Enrico Fermi acabou de fazer. O trabalho do Hans Bethe e do Peyers, que é o neutrino. Então, esse trabalho é muito interessante de ser lido também, porque nos coloca, né, no contexto em que a física de neutrinos ainda é hipotética, em 1934, esse Nature de 1934, The Neutrino. Histórico, um trabalho histórico, vale a pena ser lido, para o estudante perceber o que é você estar navegando em alto mar. Né? Assim, você está explorando alguma coisa que você espera que exista, mas que você não sabe que existe, que é combatido, era combatido por muitos físicos, essa ideia, essa hipótese de neutrinos, vamos dizer assim, ainda não era, vamos dizer assim, um procedimento da física, né? Acreditar na existência de partículas previstas teoricamente, hipotéticas, né? Mas no caso do neutrino, nós estamos baseados numa física muito forte, que é conservação de energia em momento. E Enrico Fermi dá um sentido muito claro aos neutrinos nas interações fracas, mesmo que eles sejam partículas hipotéticas. E aí depois o trabalho também do Chadwick e do Lee, que é a tentativa de detectar uma partícula neutra de massa nula. Nada mais difícil para um experimental do que isso. Imagina uma partícula neutra, quer dizer, ou seja, não tenho, vamos dizer, sondas eletromagnéticas para detectar. E tem massa nula. Ou seja, é quase detectar o nada, né? Eu estou detectando o escuro absoluto, uma partícula neutra de massa nula. Ele está falando do neutrino, né? Essa partícula, vamos dizer assim, na sociologia das partículas, né? É a partícula, vamos dizer assim, esquecida pelo Estado, né? É a partícula que o Estado da física não via. Partícula neutra e sem massa, que mais? A sorte é que ela tem spin. Já se sabia que o neutrino devia ter spin meio. Então, alguma coisa ele tem para ser detectado, tem spin. Mas se tem massa nula e tem carga nula, será que ele tem momento magnético? Será que ele pode ser detectado de alguma forma? Aí tem uma discussão que está sendo resolvida depois que a massa do neutrino é descoberta em 1998. Então, nós estamos falando de uma discussão aí que vai em frente por 64 anos. Então, nós vamos agora começar a entrar em 1934, numa era em que já temos 3 pilares do modelo padrão encontrando as suas identidades. Então, os 3 pilares, né, estão em busca, né, como diz lá o Pirandello, né, 6 personagens em busca de um autor. Eu tenho 3 físicas em busca de uma unificação, que é o que vem lá na frente com o modelo padrão, cujos 50 anos nós estamos comemorando agora. Então, interações nucleares fortes, interações nucleares fracas e interação eletromagnética. A gravitação está fora do processo. Então, no próximo encontro, nós vamos começar em 1934 com 2 trabalhos fundamentais, que é o trabalho do Igor Tamm, na Rússia, o primeiro russo a ganhar o Prêmio Nobel de Física, ganha o Prêmio Nobel de Física, eu acho que em 1956 ou 58, pela radiação Cherenkov. Ele faz a teoria e os 2 experimentais dividem com ele o Prêmio Nobel pela radiação Cherenkov em 1956 ou 58. Mas é o primeiro Prêmio Nobel para a ex-União Soviética. O Prêmio Nobel foi instaurado em 1901,
levou 55 anos, 56 anos, 57 anos, na faixa de 55 anos, para conceder o primeiro prêmio Nobel para a União Soviética. Questões políticas, podemos pensar sobre isso. Mas tem esse trabalho importantíssimo do Igor Tamm, que inspira o trabalho do Yukawa, que lança a ideia dos mesons pi. Então, nós vamos falar sobre isso a partir do próximo encontro. Então, o que eu queria na fase 1 é mostrar que as três físicas, elas saem de um panorama bastante, não caótico, mas assim, um panorama desorganizado de explorações. Então, a importância, né, da pesquisa exploratória, né, da pesquisa que você não sabe aonde você vai chegar e nem exatamente o que você está buscando, mas você chega a alguma coisa. E aí chegamos a três físicas, que são os três componentes fundamentais do modelo padrão das interações nucleares, das interações fundamentais e da física de partículas. Então, eu termino por aqui a nossa reunião de hoje. Agradeço ao nosso colega Luiz Santiago, né, por estar nessa tarde de domingo fazendo essa gravação, e esses vídeos vão ser disponibilizados, né, no site do Professor Global e no YouTube, né? E nós vamos, a minha perspectiva é que nós cheguemos, talvez, a uns 7 vídeos, né? Mais ou menos de 1 hora de duração, porque os vídeos finais nós vamos falar um pouco mais do contexto atual do modelo padrão, quais são os problemas do modelo padrão, uma teoria com mais ou menos 13 problemas, e também quais são as perspectivas futuras da QCD. O que é a QCD hoje, né? As questões fundamentais da QCD hoje, depois de 50 anos, e também o futuro dessa teoria, os experimentos futuros, as perspectivas futuras para a QCD e também para o próprio modelo padrão. Então, muito obrigado a todos por hoje e até o próximo encontro, se Deus quiser. Santiago, muito obrigado.